E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fantástica. Nós temos de brancas Magnus Carlsen enfrentando Nitish Belukar, um mestre internacional da Índia, que decide responder a peão em E4 com a defesa escandinava. E nesse momento, quando ele vê a defesa que o seu adversário escolheu, o Magnus olha para a câmera e diz: que desrespeitoso esse cara, né? E basicamente a defesa escandinava é uma defesa rara de se ver no alto nível de jogo. Reza a lenda que o Fischer riu de um adversário que jogou isso contra ele e prontamente massacrou o adversário na sua partida. E a ideia é que depois de E por D5, o jogador de pretas terá que perder tempo na recuperação do peão, porque quando pretas jogam dama por D5, vem cavalo em C3 ganhando tempo na dama. Por consequência, pretas que já começam um tempo atrás por estar jogando de pretas, vão depois de dama em D8 ou dama em A5 ficar com dois tempos atrás, né? Porque brancas agora tem dois lances de desenvolvimento feitos e o jogador de pretas basicamente só movimentou a dama para lá e para cá. Então o Nitish decide jogar cavalo em F6, que é a variante moderna, optando tomar de cavalo, que também vai acabar perdendo tempo para uma ideia de peão em C4 futura em cima do cavalo. C4 agora pode parecer bom, pode parecer que mantém o peão, mas as pretas têm acesso a uma série de gambitos que igualizam o jogo imediatamente. Então, por exemplo, C6, peão toma, cavalo toma, a posição é muito tranquila para o jogador de preta jogar. Você vê que o Stockfish já considera até que as pretas igualizaram, mesmo tendo um peão a menos por conta do desenvolvimento de peça e facilidade de jogar a partida daqui em diante, certo? Então o Magnus simplesmente deixa o adversário recuperar o peão, joga cavalo em F3, vem cavalo por D5, peão em D4, em algum momento o Magnus vai jogar peão em C4 ganhando tempo no cavalo e vai argumentar que ele possui uma vantagem de espaço e que isso deve ser o suficiente para ganhar a partida. Pela escolha de defesa do adversário, você pode imaginar que essa partida vai ser um absoluto massacre, mas não é o caso. Na verdade, a partida é muitíssimo bem jogada e o Nitish tem alguns momentos de brilhantismo aí. Então, bora dar uma olhada. Bem, bispo em F5 por parte das pretas, tirando o bispo da cadeia de peões antes de fechá-la com E6, e o Magnus decide por bispo em D3, que é um lance muito interessante, optando aí por ofertar uma troca. Depois de bispo toma, o que o Magnus argumenta beleza, eu deixei você trocar o seu bispo mal, já que você vai montar sua cadeia de peões em casas claras, mas eu acelero o meu desenvolvimento nessa brincadeira, eu vou fazer o roque rapidamente, eu vou jogar C4 chutando o seu cavalo daqui, e você vai ter uma certa dificuldade de jogar com falta de espaço e com o rei no centro. Então vem, E6, roque, cavalo em D7 desenvolvendo, talvez preparando um C5, mas o Magnus joga peão em C4, chutando o cavalo que volta para F6 e cavalo na casa de C3. Bem, bispo em E7 por parte das pretas, bispo em F4 por parte do Magnus e o oponente faz o roque. Então agora brancas possuem uma vantagem de espaço e vão tentar utilizar essa vantagem para ir chutando as peças do jogador de pretas e talvez gerar um peão passado na casa de D5 futuramente. Portanto, vem torre em D1 por parte do Magnus e C6 por parte do adversário, bloqueando a casa de D5 e ao mesmo tempo preparando para talvez tirar a dama. Vem torre em 1 por parte do Magnus, ativando na coluna semiaberta. Torre em 8 por parte do adversário, segurando o bispo para evitar temas táticos, tendo em vista que ele gostaria, claro, de tirar a dama. E se o bispo estivesse sem defesa, o peão de E ficaria cravado no futuro. Então, H3 apenas para gerar um respiro para o rei, evitar uma potencial ideia de talvez cavalo em G4 ou de cavalo em H5 ameaçando o bispo, e nesse caso o bispo vai poder se manter nessa forte diagonal, e o adversário finalmente joga o dama em A5, conectando as torres, pressionando levemente o peão de A, e o Magnus joga peão em A3, preparando para jogar peão em B4. Ele quer essa expansão na ala da dama, ganhando ainda mais espaço e ganhando tempo na dama do adversário. E o peão na casa de B4 sacrifica o peão de A, e esse peão de A é um peão um tanto quanto envenenado normalmente. No entanto, o Nitish joga torre D8, e esse lance é muito legal. Porque quando ele joga a torre D8, ele tá alinhando a torre dele com a dama do Magnus, e ele tá levando aqui, na verdade, táticas. Ele tá permitindo a possibilidade de ideias táticas em cima dessa dama, com a movimentação do cavalo. E o Magnus joga peão em B4, que era a ideia, e parece que a dama do jogador de pretas vai ficar presa se ele capturar o peão de A. Afinal de contas, você captura o peão de A, vem a torre de A, você captura o peão de B, vem a torre de E para a casa de B. E aí a dama não tem para onde ir. Esse é o cálculo normalmente. Mas o mestre internacional, o indiano, joga dama por A3.
parece uma gafe, parece que vai perder a dama, parece que vai ter que trocar a dama por uma torre e 2 peões. Mas, na verdade, quando vem torre em A1 por parte do Magnus, ele joga dama por B4. E aqui, o Magnus percebe que talvez não seja tão simples assim, porque se as brancas jogarem o lance torre em B1, o que é que as pretas vão jogar para tirar a dama dali? Ou melhor, né, para poder contra-atacar? A ideia tem a ver com torre D8, que as pretas jogaram mais cedo. Se torre B1 for jogado, as pretas têm acesso a cavalo C5, um contra-ataque na dama do Magnus. E o pior, se você seguir com, por exemplo, torre toma dama, cavalo toma dama, no final da linha você ainda perde mais material ainda. Você já perdeu o peão de A, perdeu o peão de B e agora você vai levar um duplo. Por consequência, não dá para o Magnus simplesmente jogar torre B1. Se vier cavalo C5 aqui, não dá para ele simplesmente tomar a dama. Ele pode, claro, tirar a dama daqui, mas ou a dama segura o cavalo ou ela segura o peão. Se você jogar dama D2, a dama sai para casa de C4. Se você jogar, sei lá, daminha 2, a dama sai tomando o cavalo. Por consequência, parece que as pretas simplesmente ganharam 2 peões. Você vê? Elas foram lá, tomaram o peão de A, veio torre A1, tomaram o peão de B e agora você não tem como prender a dama. Então o Magnus joga bispo C7. Qual é a ideia? É provocar a saída da torre para casa, para outra casa. Se torre C8, agora torre B1 e de fato a dama está presa, certo? E claro, dá para argumentar que você ganha bastante material pela dama. Você vai trocar a dama pelos 2 peões, pelo bispo e pela torre. Então é bastante coisa, mas se bispo C7 a dama sai, se bispo C7 a torre sai, a dama fica presa. Então as pretas, não querendo entrar naquela linha, vão pro tudo ou nada. Jogam o cavalo em C5, ganhando tempo na dama. Nesse caso, você vai ter que mexer a dama, porque a dama das pretas não está atacada, você nunca jogou torre B1. Vem daminha 3 por parte do Magnus. E aqui, o jogador de pretas, ele deve capturar o terceiro peão e perder a qualidade numa boa, né? A ideia para as pretas é jogar dama por C4 e basicamente argumentar, tudo bem, eu peguei o seu peão de A, eu peguei o seu peão de B e agora eu peguei o seu peão de C. Então, mesmo que eu perca a qualidade na casa de D8, não é grande coisa, né? Bispo por D8, torre por D8... o jogador de pretas tem mais do que compensação suficiente por essa qualidade que foi perdida. E caso o jogador de brancas queira, ao invés de capturar a qualidade, né, dama por C4, capturar a peça, na verdade, taticamente, isso falha. Você perde o cavalo para a torre D3, né, o duplo aqui. Então, na verdade, as pretas estariam completamente ganhas. Só que, depois que a dama sai, ao invés de sacrificar o cavalo, sacrificar a qualidade, as pretas decidem jogar cavalo em A6, que é uma outra maneira de sacrificar a qualidade, né? A ideia é bispo toma a torre, torre toma de volta, só que dessa maneira, se você sacrificar a qualidade dessa ordem de lances, você vai levar o torre B1, vai perder o peão de B7, o cavalo fica solto, né? Então, se o Magnus optar por bispo toma a torre, torre toma de volta, torre B1, e agora dama por C4, vem torre B7. O torre B7 já vem com tempo em cima do bispo que está solto, por exemplo, né? O torre B7 vem com pressão em cima do cavalo, vem com uma torre infiltrada na sétima. Por consequência, essa é uma versão muito pior para o jogador de pretas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Magnus Carlsen não estava interessado em apenas isso, né, para as brancas. Ele não queria ganhar qualidade e perder 3 peões pela qualidade. O que o Magnus queria era a dama. Por isso que ele jogou o A3, o B4. Ele queria a dama do seu adversário, então ele joga a torre em A4. O lance que, na verdade, prende a dama do oponente. Afinal de contas, a dama não pode ir para a casa de B5, para a casa de C5, para a casa de D6, para a casa de A5, B6. A única casa que ela pode ir é a casa de B2, mas ela segue estando presa. Depois de bispo por torre, torre toma e torre B1, a dama segue presa. Por consequência, né, o adversário fala, tudo bem, tem um bispo caindo aqui, tem uma torre caindo aqui, eu vou, na verdade, trocar a minha dama pelo bispo e pela torre, pelos 2 peões que eu já capturei. Ele joga cavalo por C7, um sacrifício brilhante de dama, que, na verdade, é uma troca, né? Depois de torre por, bispo por. Se você for fazer a contagem do material, a realidade é que o material está até melhor para o jogador de pretas, que tem bispo e torre pela dama que foi sacrificada, fora os peões. Então, na verdade, o Magnus ali tentando prender a dama do adversário acabou levando a pior do que se ele tivesse simplesmente tomado a qualidade. E pretas estão completamente dentro desse jogo ainda. Vem
Torre B1 do Magnus pressionando aqui o bispo e peão em A5, mantendo o bispo defendido, certo? E começando a progredir com o peão passado lateral. Cavalinho E4 por parte do Magnus, tentando trocar cavalos aqui. Cavalo por, dama por. E nesse momento é muito importante que o jogador de pretas, para manter a igualdade aqui da posição e talvez até mesmo uma leve vantagem, jogue peão em H6, porque o poder da dama são essas ameaças muito graves que elas conseguem fazer com pouco material apoiando. Por exemplo, cavalo G5 já ameaça mate e força o adversário a mexer na estrutura de peões de uma maneira que ele não gostaria. Na partida, torre D6, vem o cavalo G5 e de repente as pretas já estão piores, porque precisam movimentar os peões na frente do rei e vão gerar aqui um enfraquecimento tremendo. É claro, o H6 agora não adianta, a infiltração da dama acontece da mesma maneira. G6 não adianta, porque a dama passa para a casa de H4, ameaçando mate e força o peão aí para a casa de H5, gerando um enfraquecimento ainda maior das casas escuras aqui ao redor do rei. Por consequência, o jogador de preta se vê forçado a jogar peão na casa de F5, gerando para si uma casa fraca em E5 que o Magnus vai abusar, bem como um peão atrasado na casa de E6. E agora o Magnus infiltra na casa fraca com dama na casa de E5, tocando a torre e gerando a possibilidade para táticas. Nessa posição, o correto para o jogador de pretas é tirar a torre daqui jogando torre em D7, segurando, é claro, o cavalo. No entanto, as pretas jogam peão em H6. E é nesse momento que eu quero que você pause o vídeo e veja se você é capaz de ver a tática jogada pelo Magnus Carlsen para arrematar essa partida. Eu tenho certeza que você já está de olho aqui na tática. Eu tenho certeza que você foi capaz de ver torre por B4. Um lance brilhante, né, que sacrifica a qualidade, mas é claro, se você capturar a torre, vai vir dama por torre, se você capturar o cavalo, vai vir dama por cavalo, e no final da linha nós teremos um final de dama contra torre completamente ganho para o Magnus. Pretas jogaram tão bem durante tantos lances, mantiveram a igualdade aí contra o Magnus, inclusive sacrificaram a dama contra o Magnus Carlsen, mas não adianta você apenas jogar bem pelos primeiros lances, né? O jogador que vence uma partida de xadrez é o jogador que comete o penúltimo erro. Então, pretas jogam desesperado cavalo B5, sacrificando o cavalo para tentar manter a torre ativa, né? A ideia seria você teria que tirar a torre daqui, pretas tentam ganhar tempo de alguma maneira para tirar a torre daqui, o cavalo tá caindo, mas o Magnus joga a mesma tática de novo. A mesma tática, torre pela peça que segura a torre, duas vezes seguidas, vem peão por cavalo, né? Peão por torre, perdão. Dama toma torre, peão toma cavalo, a dama ameaça ali a torre e o jogador de pretas abandona a partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima. Eu vou aproveitar o final do vídeo. Você que viu até o final, você é um guerreiro, você é um verdadeiro amante de xadrez. E caso você tenha interesse, né, em materiais enxadrísticos de excelente qualidade, caso você tenha interesse em um tabuleiro de madeira que vai durar a sua vida inteira, da Botticelli, assim, aqueles tabuleiros grandes de campeonato, uma obra de arte com peças pesadas, que são uma delícia de jogar, cara, tem aí no canto inferior esquerdo, na lojinha do canal. Caso você queira melhorar no xadrez esse ano, quer levar os seus estudos mais a sério e está procurando aí livros enxadrísticos para você comprar, temos aí meu sistema do Ninzovich, a prática do meu sistema, toda a obra do Kasparov, dos meus grandes predecessores, tudo isso você também encontra na lojinha de materiais enxadrísticos, relógio, tudo que você quiser, tudo bem? Então, caso você tenha interesse, dá uma fortalecida ali no canal também, né? Você ajuda o canal comprando ali na lojinha, bem como você recebe materiais aí de qualidade de verdade. É isso. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreve, um abraço e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.